Olá, pessoal! Vamos proceder agora à revisão de processo civil para a prova da OAB. Para quem não me conhece, meu nome é Helena Barreto. E vamos lá, pessoal, vamos então prever as 6 questões de processo civil. Quem sabe a gente não acerta as 6? Vamos começar então agora pelo seguinte. Com certeza amanhã na sua prova de processo civil, 50% das questões vão passar pelo teminha que nós vamos colocar agora. Eu chamo esse tema de linha do tempo processual. A gente tem que pegar a linha do tempo do rito ordinário, que com certeza, como eu disse para vocês, 50% das questões de processo civil amanhã estarão nesse nosso comecinho de aula. Vamos lá então, vou precisar usar o quadro, tá? Acompanhe comigo então o rito ordinário. Vem comigo, pessoal. Quando a gente fala do rito ordinário, que é o rito mais importante do Código, nós temos que lembrar, tá? Da petição inicial, a citação, vão acompanhando aí comigo. Depois da citação, nós temos as respostas, prazo de 15 dias. Essa fase aqui é a denominada, acompanhe aqui comigo, de fase postulatória. Tranquilo? Com essas questões fortes para caírem amanhã acerca da petição inicial. Primeira perguntinha que a banca adora. Há uma hipótese de indeferimento da petição inicial que, ao mesmo tempo que o magistrado indefere a petição inicial, ele extingue com resolução do mérito. Então, atenção. A regra é, se indeferiu, extinção sem resolução. Aí a banca gosta de perguntar, qual que é a hipótese de indeferimento? Com resolução de mérito. Quando o magistrado indefere por prescrição ou decadência a petição inicial. Então, vocês lembram amanhã de mim, hein? Esquece essa questãozinha, numa letra lá, normalmente eles trazem um caso em processo civil, indeferimento da inicial com resolução do mérito, ou seja, fazendo coisa julgada material, quando ele defere por prescrição ou decadência. Bacana? Se cair inépcia, inépcia tem a ver com indeferimento da inicial. Se cair inépcia da inicial, não precisa decorar nada. Aquele artigo 295, parágrafo único, a gente tem mania de decorar, não decora nada. Vai lembrar de mim aqui. Inépcia é a assertiva que fala que há problemas na causa de pedir e ou pedido. A causa de pedir mais o pedido diz respeito aos elementos objetivos da ação. Tira só as partes. Teve problema nos elementos objetivos, é uma espécie de indeferimento denominada de inépcia. Bacana? E a última aqui, eu tenho mais 2 observações, está na minha listinha aqui, que eu caprichei para vocês. Vamos faturar essa prova, vamos ter tranquilidade, hein? Porque nós não precisamos fechar a prova, nós precisamos obter o número mínimo para a gente ir para essa segunda etapa aí e, obviamente, conseguimos a tão sonhada carteira da OAB. Mas vem comigo, fizemos time, o break, vem a inicial aqui, perguntinha boa para cair, a banca também adora. Pessoal, se o juiz indefere totalmente a petição inicial, vocês concordam que o processo vai acabar? O indeferimento total. O parcial, o processo não acaba não, ele continua. O indeferimento total, o ato que põe fim, é a sentença. Fácil. Contra a sentença, em regra, os 2 recursos, embargos de declaração e o recurso de apelação. Agora vem comigo. EB, 5 dias, apelação, 15 dias, fácil, tranquilo. Quando você interpõe a apelação, quem interposta é para o juiz, hein? Lembra, é o juiz que recebe a apelação, intima para contrarrazões e remete, faz o juízo de admissibilidade e depois remete para o tribunal. Bacana? Ótimo. Agora, atenção aqui. Há 2 hipóteses que você interpõe o recurso de apelação, mas o juiz pode se retratar da decisão. O meu medo é cair isso amanhã. Meu medo não, né? Positivo que nós vamos acertar. Quais seriam essas hipóteses que o juiz ele pode se retratar após interposta a apelação? Primeira hipótese, quando ele indefere a inicial. Indeferiu, apelei, 48 horas para ele se retratar.
Beleza? Segunda hipótese. Aquele artigo 285A, que é chamado de sentença clonada ou sentença emprestada. O juiz pega uma sentença e copia de um processo para o outro. Lembram disso? Quando a matéria for unicamente de direito, mesmo juiz, lembraram? Na sentença clonada ou emprestada, cuidado, ele pode se retratar, mas há diferença no prazo. O prazo é de 5 dias. Tranquilo? Última pergunta de inicial, relação aos pedidos. 2 questõezinhas, hein? Quem sabe uma delas não está amanhã? Grande chance, pessoal. Primeira questãozinha sobre pedido envolve os denominados pedidos implícitos. Obrigações periódicas, que é aquelas que vão vencendo com o tempo. Exemplo, alimentos e aquela despesa condominial que você paga quando mora em condomínio. Caso o advogado esqueça de requerer as prestações vincendas, não as vencidas estão para trás, tem que ser pedido expresso. As prestações vincendas, ou seja, aquelas que irão vencer no curso do processo, referentes à obrigação periódica, caso o advogado esqueça, não tem problema nenhum. São os denominados pedidos implícitos. Além disso, juros, correção e os honorários de sucumbência também são denominados de pedidos implícitos. E agora guarda o negócio, memoriza aqui, ó, vem comigo. Guarda uma coisinha. Eu posso acumular pedidos? Óbvio. Porque lembra que a prova da OAB de processo civil tem hora que ela trabalha um pouco do raciocínio. Por isso que eu quero de você é tranquilidade. Bacana? Vamos lá então. Eu posso acumular pedidos? Óbvio. Desde que eu escolha o mesmo tipo de... Mesmo que eu escolha, não. Desculpem. Eu posso acumular desde que o procedimento dos meus pedidos seja o mesmo. Só que se por acaso dos meus pedidos acumulados, um pedido é do determinado procedimento, sumário, o outro é do sumaríssimo, eu mesmo assim posso acumular pedidos correspondentes a procedimentos diferentes? Posso, desde que eu faça a escolha pelo rito ordinário. Então, muito fácil, é uma exceção, porque a regra é que a acumulação de pedidos eu posso fazer desde que seja adequado o mesmo tipo de procedimento. Se eu quiser acumular pedidos de procedimentos diversos, não tem problema, desde que eu adote o rito mais importante, que é o rito ordinário. Bacana? Bom, de inicial, é isso aqui que eu tenho para vocês. Eu acho que pode ter uma dessas questõezinhas amanhã, tomara. Vamos continuar a fase postulatória. Pode me manter aqui junto com o quadro, porque agora nós vamos falar da citação. Vem comigo, tá? Citação, primeiro raciocínio básico. Eu tenho 4 modalidades, facílimas. Correio, oficial de justiça, edital e a citação por meio eletrônico. Bacana? Ótimo. O oficial de justiça, olha minha mão, eu tenho uma subdivisão. Eu tenho a citação por oficial de justiça por mandado, que é a ordem judicial, que é a denominada citação por mandado, também chamada de citação pessoal, que o oficial de justiça vai ficar no tete-a-tete com a parte, ou a denominada citação por hora certa. A citação por hora certa, ele não fica no tete-a-tete. Por isso que a citação por hora certa é denominada de citação ficta. Bacana? Se cair amanhã, quais são as citações fictas? Envolver isso na questão. Você vai lembrar para mim. Hora certa e edital. Meio eletrônico, apesar de ser via internet, não é considerada a citação por meio eletrônica ficta. A citação por meio eletrônico é igual à citação pelo correio, bem como por oficial de justiça por mandado. É chamada citação real. Repetindo, a ficta. Guarda isso para mim. É a hora certa, bem como a por edital. Hora certa, eu tenho que ter 2 requisitos. Um é de ordem objetiva. O oficial de justiça irá 3 vezes ao local, número ímpar. Número ímpar não pode ser 1, porque 1 não é da chance. Então, número ímpar depois de 1, 3, para conseguir guardar. Porque, com certeza, o examinador, ao invés de colocar 3, irá colocar 2. Então, tomem cuidado. Citação por hora certa, primeiro elemento objetivo, 3 vezes o oficial de justiça vai.
Segundo elemento é de ordem subjetiva. Tem que ter suspeita de ocultação na questão. Se a questão narrar que o oficial de justiça foi, mas ele realizando diligências, fazendo perguntas, descobriu que realmente o réu mudou. Não é a hora certa. A hora certa tem que ter aquela coisa subjetiva da ocultação, do réu que quer se esconder do oficial de justiça. Então, se cair amanhã, citação por hora certa, que é uma citação ficta, 3 vezes mais oficial de justiça. Bom, outra questãozinha forte de citação. Artigo 219, pessoal. Os efeitos da citação válida. Vem comigo. A prevenção, a litispendência, tornar litigiosa a coisa e as outras duas. A constituição in mora e a interrupção da prescrição. Pegadinha para amanhã. A constituição in mora e a interrupção da prescrição, ela ocorrerá mesmo que o juiz que ordenou a citação seja absolutamente incompetente. Por quê? Porque se amanhã você ficar nervoso, você tenta lá dar uma tranquilizada e raciocinar. Por quê? Olha que coisa fácil. Porque a constituição in mora e a prescrição tem a ver com direito material. Litispendência, prevenção e por aí vai, envolvem direito processual. Guardar isso aqui, constituição in mora e interrupção da prescrição, mesmo pelo juiz absolutamente incompetente. Bom, agora nós precisamos ir para essa parte aqui, ó. As respostas, tá? Grandes chances. E as respostas aqui eu vou aproveitar e já matar a parte de revelia. Paradinha aqui com a gente, tá? Jogo rápido aqui. Pessoal, seguinte. Para a prova da OAB, você vai guardar as 3 respostas básicas. Contestação, exceção e reconvenção. Bacana? Em relação à contestação, vocês não esqueçam que a incompetência absoluta deve ser arguída na preliminar da contestação, enquanto a incompetência relativa deve ser arguída na petição chamada exceção de incompetência relativa. Bacana? Lembrar, a incompetência absoluta, ela deve ser declarada de ofício e a incompetência relativa pode ser reconhecida de ofício em uma única hipótese, que a banca também adora perguntar. Então, cuidado. A absoluta, ela deve. A relativa, em regra, não pode de ofício, mas tem uma hipótese que a incompetência relativa pode ser reconhecida de ofício. E você vai guardar aqui, vem comigo, ó. Vem comigo aqui, você vai guardar. Só memoriza. A única hipótese que a incompetência relativa pode ser reconhecida de ofício. Nulidade de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão. Guarda, eleição de foro, adesão. Bacana? É incompetência relativa, território, que pode ser conhecida de ofício. Outro detalhe, prazo de 15 dias. A contestação e a reconvenção, olha para minha mão, vem em petições distintas, mas tem que ser apresentadas simultaneamente. Petições distintas, mas simultâneas, ok? No rito sumário, se cair, a reconvenção tem o nome de pedido contraposto. Lembraram disso? Ótimo. Aí o que acontece? A exceção de incompetência, repetindo, exceção de competência relativa, ela vem em peça separada. E guarda só essa informação. A exceção de incompetência relativa, ela suspende o processo. Tá claro? E não precisa ser simultânea com a contestação e com a reconvenção. Bom, vamos então para a revelia. Cuidado, a banca adora cobrar isso. Revelia não é ausência de resposta. Atenção. Revelia é ausência de uma resposta específica denominada contestação. Guardaram? Revelia é ausência de uma resposta específica chamada contestação. Qual que é a regra básica da revelia se cair amanhã? O efeito material. O fato de ser revel
irá gerar uma presunção de veracidade. Só que o examinador de maldade, ele cobra as hipóteses em que há revelia, porque revelia é um dado objetivo, ausência de contestação. Eles vão colocar que a ausência de resposta, para você errar, é a ausência de uma resposta específica, contestação. Outra coisa, olha minha mão, é o seu efeito material. O efeito material da revelia, presunção de veracidade, pode ser afastado em 3 hipóteses. Ou seja, haverá revelia, mas ela não produzirá o seu efeito material. Primeiro, havendo pluralidade de réus, um deles contestar. Segundo, direitos indisponíveis. Uma ação de reconhecimento ou investigação de paternidade, se o réu não contestar, não gera a presunção que ele é pai. A presunção só vem se ele se recusar a fazer o exame de DNA. E a última hipótese, em que há revelia sem a produção do efeito material. A petição inicial, desacompanhada do instrumento público essencial à substância do ato. Repetindo, petição inicial, desacompanhada, tá? Do instrumento público essencial à substância do ato. Vamos voltar lá para o quadro, então? Vamos lá para o quadro. Pessoal, aqui, ó. Nós vamos entrar agora na fase saneadora. A fase saneadora é a que menos, tá? Tem chance de cair. Primeira coisa que nós temos, a réplica, que é a impugnação à contestação, prazo de 10 dias. Chance de cair mínima. Só que aqui tem uma audiência, eu vou colocar aqui em cima, chamada de audiência preliminar. Todo mundo atento. Todo mundo junto comigo. Vem aqui, pessoal. Se cair amanhã a audiência preliminar, que na prática forense a gente conhece com o nome de audiência de conciliação. Se cair essa audiência preliminar, vai cair o denominado despacho saneador. Está lá no artigo 331, parágrafo 2º do Código. Qual que é o problema desse termo despacho saneador? Porque, no fundo, o despacho saneador, ele não tem nada de despacho. Ele é uma decisão interlocutória, em que o magistrado, o juiz, irá fixar os pontos controversos. Aquilo que é controverso será objeto de prova na fase instrutória. Então, cuidado, se cair despacho saneador, cuidado para não marcar a assertiva que traz a ideia que seja despacho. Vai vir o nome despacho, mas, no fundo, ele é uma decisão interlocutória. Bacana? Vamos entrar agora na parte de provas. Vamos entrar na fase denominada instrutória, tá? Antes disso, se cair amanhã por acaso, julgamento antecipado da lide, relaxa. Julgamento antecipado da lide é o processo morrer na fase saneadora. Eu sei que vocês estão cansados, mas vem comigo raciocinar. Para o processo morrer na fase saneadora, quer dizer que eu não tenho mais provas para serem produzidas. Lê o enunciado da questão e verifica a assertiva que traz a ideia que não há necessidade mais de produzir provas. Aí você pode ter julgamento antecipado da lide. É a sentença de mérito na fase saneadora. Bacana? Vão comigo no quadro aqui? Para a gente continuar aqui, nós temos agora a fase instrutória, tá? Nós temos aqui, podemos ter a AIJ e os memoriais, que são as razões finais escritas. Então, fase instrutória. Vem comigo. Se cair provas, tá? Não necessariamente provas produzidas em audiência. Uma delas é em audiência, a outra não. Melhor, as duas que eu vou dar são em audiência e elas sempre caem. Confissão, cuidado. Confissão, só quem confessa é a parte, testemunha não confessa. E uma questão que pode cair amanhã, quem sabe ela não está lá amanhã, é o seguinte. Pode, tá? A confissão ser revogada?
Que a regra eu confesso, depois juiz, quero voltar atrás, quero revogar isso aí. Óbvio que, em regra, não. Mas a banca, ela gosta daquilo que não é a regra. Ela pode ser revogada por erro, dolo ou coação. Ok? Perguntinha de prova. Eu revogo aquela confissão que já foi feita nos autos. Nos próprios autos, como que funciona? Toma cuidado. Não, tá? Se o processo ainda está em andamento, eu tenho que revogar através de uma ação anulatória. Confissão jamais é revogada nos próprios autos. Para eu revogar, eu tenho que entrar com a ação própria. A banca vai tentar te pegar nessa ação, que são duas. Se o processo ainda está em andamento, o nome da ação para revogar a confissão, ação anulatória. Agora, pessoal, se a decisão transitou em julgado, você vai lembrar da ação rescisória, que está caindo muito ultimamente, tá? Então, para revogar uma confissão por ação rescisória, a ação em que houve a confissão tem que ter transitado em julgado. E a última pegadinha que envolve rescisória. Para a confissão embasar uma ação rescisória, além da ação em que houve a confissão ter que transitar em julgado, porque rescisória pressupõe o trânsito em julgado, a confissão tem que ser o único fundamento da sentença. Você vai guardar isso para mim amanhã? Único fundamento da sentença. Beleza? Vamos lá. Prova testemunhal. Nós temos que lembrar, qual que é o número de testemunhas? Ordinário e sumário tem o mesmo. Até 10, 3 para cada fato. O sumaríssimo, o juizado especial, que é até 3. Não confundam lá com o processo do trabalho, que tem o rito ordinário e o sumaríssimo. Tá claro? No processo civil, ordinário e sumário, mesma coisa. As pessoas acham que o sumário no processo civil, o número de testemunhas é diferente. Não é não. 10, 3 para cada fato. No sumaríssimo do GESP é que é até 3. Beleza, pessoal? Ótimo. O que mais que a gente tem que saber de testemunha? O rol. Qual que é o prazo para apresentar o rol de testemunhas? Cuidado. A prova vai colocar que o prazo é até 10 dias antes da IJ. Não cai nessa pegadinha. O prazo é o prazo que o juiz fixar. Se o juiz for omisso, guardem, até 10 dias antes da IJ. E lembrar, o menor de 16 anos pode ser testemunha? Segundo o código, menor de 16 anos é incapaz. A prova de maldade vai colocar assim, o menor de 18 anos é incapaz para testemunhar, para te induzir a erro. Não, é o menor de 18 anos. O maior de 16 já pode testemunhar tranquilamente. Fechamos a fase instrutória, vamos para a última fase, vem comigo, a fase decisória. Acompanhem, pessoal. Aí nós temos a fase decisória, em que eu tenho a sentença. Fase decisória, em que eu tenho a sentença. Pessoal, nós temos que trabalhar 2 institutos aqui rápido para a gente matar essa prova. Sentença e coisa julgada. Vem comigo. Requisitos da sentença. Relatório, fundamentação e, por último, o dispositivo ou conclusão. No juizado especial é dispensado o relatório. A parte que faz coisa julgada é a parte dispositiva. Fundamentação e relatório não fazem coisa julgada. Fácil, ótimo. Agora, o que a OAB ama? O tal da questão prejudicial. Questão prejudicial, o nome já diz prejudicada. Prejudicada é trem ruim, né, gente? É. Então, a questão prejudicial faz coisa julgada? Em regra, não. Aí a prova vai te perguntar assim, como que uma questão prejudicial pode fazer coisa julgada? Se a parte requerer a ação declaratória incidental. Guardou isso? Beleza? Ótimo. Pessoal, vem comigo. Essas são as fases do processo de conhecimento. Ou melhor, as fases da atividade de conhecimento. Agora, antes de a gente entrar no cumprimento de sentença e execução, que está caindo muito, eu acho que amanhã vai vir questão de cumprimento de sentença, nós precisamos treinar algumas questões da liquidação de sentença. Bacana, deixa eu pegar minha folhinha aqui. Pessoal, se cair liquidação de sentença, primeiro,
A liquidação de sentença para a banca da OAB é uma fase que tem o objetivo de fixar o quantum debeatur. Quando há um pedido genérico, um atropelamento numa ação de indenização, e eu não sei as consequências desse ato ou fato ilícito, não sei se a pessoa vai ficar paraplégica ou não, eu posso formular um pedido genérico. Então, o juiz irá proferir uma sentença que não determinará o quanto debeatur. Então, a liquidação de sentença, ela vem antes da fase de cumprimento de sentença, e o objetivo dela é fixar o quanto debeatur. Ok? Ótimo. Do mesmo jeito que existe a execução provisória, o que é execução provisória? Vem comigo. É aquela em que a decisão ainda não transitou em julgado. Porque se transitou, a execução será definitiva, fácil. E a execução provisória quer dizer que eu tenho um recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Por quê? Se a apelação é recebida no duplo efeito devolutivo e suspensivo, pessoal, eu não vou poder nem iniciar a execução provisória. Então, do mesmo jeito que existe execução provisória, existe liquidação provisória. A liquidação provisória quer dizer que existe ainda um recurso recebido apenas no efeito devolutivo e eu já quero iniciar o quanto debeatur. Fácil. As duas modalidades de liquidação no processo civil se cair amanhã. Arbitramento ou por artigos. Diferença, memoriza comigo. O arbitramento tem que ter perícia. Lembra, árbitro e perito. Relaciona esses nomes aí para a gente conseguir acertar amanhã. A por artigos tem que ter necessidade de produzir fato novo. Bacana? Cuidado que isso já caiu na OAB, que eu vou falar agora. Na liquidação por artigos, pode ter perícia? Pode. Porque a liquidação por artigos, ela adotará o procedimento comum. E no procedimento comum, nós podemos ter perícia. A diferença é que o arbitramento obrigatoriamente terá perícia. A por artigos poderá ter. Palavra-chave, arbitramento, é perícia, artigos, fato novo. Mas não cai na pegadinha da prova. Pode ser que na liquidação por artigos tenha perícia. Fechado? Bom, vamos agora para a tal da fase de cumprimento de sentença, que eu acho que é questão de prova amanhã. Vem comigo. Fase de cumprimento de sentença. Pessoal, fase de cumprimento de sentença. O que eu tenho que ter aqui? Ó? Obviamente que eu tenho que ter o título executivo, que é uma sentença. Prazo de 15 dias para cumprir. Se não pagar, multa de 10%. Faça isso aí, isso vai cair, eles vão inverter. Eles vão falar que o prazo é de 10 dias e que a multa é de 15. Não, o prazo é de 15, vem comigo. É o prazo do recurso de apelação, 15. Bacana? E aí nós temos o 10%. Vamos imaginar que o devedor não cumpriu voluntariamente. Acompanhe comigo, pegadinha de prova. Se ele não cumpriu, haverá um requerimento do exequente. Atenção, esse requerimento é para expedição do mandado de penhora e avaliação. Mandado de penhora e avaliação. Atenção, cuidado aqui. A intimação é feita na pessoa do advogado, na falta do representante legal. Bacana? Acompanhe comigo, agora vem a defesa na fase de cumprimento de sentença. A defesa chama-se impugnação ao cumprimento de sentença, o prazo de 15 dias. Perguntinha. Ela automaticamente tem efeito suspensivo? Não. O advogado é que tem que requerer o efeito suspensivo, demonstrando relevantes fundamentos e o perigo da demora. Beleza isso aqui? Ótimo. Deixa eu ver se tem mais questõezinhas aqui. Tem. Desculpa. Relevante fundamento mais grave dano. Que é a mesma coisa da ideia do perigo da demora. Olha, excelência, suspende essa execução, senão pode gerar grave danos
para o devedor, o executado. Pessoal, qual que é a natureza da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença? Cuidado. Se não por fim, é agravo de instrumento. Não existe agravo retido em execução. Agora, se por fim a execução, que é tudo que o devedor quer, aí o recurso, quando põe fim, é a apelação. Se quer lá extinção, a apelação. Se não por fim, agravo de instrumento. Bacana? Vamos para a última fase aqui? Vem comigo. A última fase é a dominada fase de expropriação. Raciocine. O que é expropriar, pessoal? Expropriar significa que aqui houve a penhora. Esqueci de colocar aqui a penhora, tá? Penhora, pode deixar comigo. Penhora, penhora. A penhora, o Estado faz a constrição, a invasão, a apreensão. Na expropriação, vem comigo, ele transfere o bem que foi apreendido para o credor ou para um terceiro. Quais são as formas de expropriação que se aplicam também lá para a ação de execução? Pessoal, as formas de expropriação são 4. Primeira, a adjudicação. A regra, o que significa adjudicação? Credor, você quer ficar com o bem penhorado? Ele fala, não quero não. Esse trem aí tá muito ruim. Vender isso aí não vai dar dinheiro nenhum. Segunda opção, a alienação por iniciativa particular. Um corretor de imóveis pode vender o sítio penhorado. Terceira opção, a denominada asta pública. Leilão ou praça. E a última opção, usufruto. Se cair amanhã, quais são as 4 formas de expropriação? Adjudicação, alienação por iniciativa particular, asta pública e o usufruto. Para encerrar, que não vai cair amanhã, mas só para você entender, depois da expropriação tem a sentença. Beleza? Deixa eu te dar 2 questões aqui que eu tô com medo delas caírem, tá? Deixa eu te explicar. Se a fase é de execução, eu não tenho citação. Concordam? Eu terei o quê? Intimação. Mas há 3 títulos executivos judiciais que na fase de cumprimento de sentença eu vou ter um ato de citação ao invés de intimação. Já caiu isso. Por que eu vou ter citação ao invés de intimação? Porque esses títulos não são oriundos da jurisdição civil. Os 3 títulos. Sentença penal condenatória, desde que seja transitada e julgado. Sentença arbitral e a sentença estrangeira homologada pelo STJ, pessoal. Nenhum deles terá ordem de intimação, mas ordem de citação. Fechado? Vamos agora, então, para a ação de execução. Vamos lá? Anotem para mim, ação de execução. A ação de execução está me falando que o título é extrajudicial. Não é isso? Estão me falando que o título é executivo extrajudicial. Bom, vamos para o quadro aqui, ó. Acompanhem comigo. Eu vou ter a petição inicial. O que eu tenho que saber dessa petição inicial? Vamos lá? O juiz, na hora que ele vai despachar, ele já vai fixar os honorários, como forma de incentivar o executado a cumprir o pagamento, cumprir a obrigação. Aí o que vai acontecer? Vai ter a citação, porque é ação, para pagar em 3 dias. Vamos acompanhar? Petição inicial, a citação para pagar em 3 dias. Citação para pagar em 3 dias. Bom, pessoal, o seguinte. Se pagar tudo em 3 dias, pode cair amanhã. A verba honorária, ela vai ser reduzida pela metade. É uma forma de incentivar ele, devedor, a cumprir a obrigação. E agora, quais são as opções depois que há a citação? Acompanhe. Há 4 opções aqui. Ou ele paga, que quase não acontece, se pagar, acabou. Ele não paga.
Se ele não paga, depois eu tenho a penhora. Terceira opção, devedor não encontrado. Eu vou ter o arresto. Então, atenção. Se o devedor não é encontrado, eu terei o arresto, depois do arresto, a conversão em penhora. E por último, que eu estou desconfiada que vai cair amanhã, ou impugnação, ou isso aqui, ó. Os embargos à execução ou embargos do devedor. Eu acho que isso é questão amanhã. Se cair o embargos à execução, embargos do devedor, primeira coisa. Vocês estão vendo alguma seta ligando embargos à penhora? Não. Não é necessária a garantia do juízo, ou seja, a existência de bens penhorados para embargar. A penhora é necessária para que o juiz atribua efeito suspensivo aos embargos. Mas, além da garantia do juízo, tem que ter requerimento do embargante. Igual lá na impugnação, cumprimento de sentença, que o executado também tem que requerer. Desde que não esqueçam disso. Ele irá requerer relevante fundamento, mais possibilidade de dano, irá provar isso, para conseguir o efeito suspensivo nos embargos. Prazo dos embargos, 15 dias. É uma ação de conhecimento, prazo de 15 dias, não se esqueçam disso. E outra observação aqui dos embargos. O prazo começa a correr da juntada aos autos do mandado de citação. A prova de maldade vai colocar que o prazo começa a fluir da penhora. Nada a ver embargos com penhora, da juntada aos autos do mandado de citação. Perfeito? Bom, depois o que eu tenho? Acompanhe aqui comigo. Nós temos a expropriação, que nós já aprendemos, e por último a sentença. Fechado? Fechado, fechado, fechado. Ótimo. Vamos falar rapidinho aqui de recursos, que eu acho que vai cair amanhã. Jogo rápido. Recurso contra sentença ou acordo. Embargos de declaração. Prazo, 5 dias. Hipótese de cabimento. Omissão, contradição e obscuridade, que nós chamamos de oco. Lá no juizado especial tem mais uma hipótese de cabimento fora o oco. A dúvida. Fechado? No CPC, a interposição do ED interrompe o prazo para outros recursos. No GESP, suspende. Fácil, né? Apelação se cair. Prazo de 15 dias, sentença. Pergunta batida, artigo 520. Efeitos em que a apelação é recebida. Estou achando que pode cair isso amanhã. Vamos guardar? A regra é devolutivo e suspensivo. Quando que isso só se recebe no efeito devolutivo? Alimentos e confirma a tutela antecipada. Guarda esses dois. Urgência, alimentos e tutela antecipada. Outra urgência, cautelar. Alimentos, tutela antecipada e cautelar. A apelação contra a sentença só recebida no efeito devolutivo porque há urgência. Fora isso, lembra dos embargos. Se os embargos, nós sabemos que os embargos à execução é uma ação de conhecimento incidental. Se os embargos são rejeitados ou julgados improcedentes, também a apelação só será recebida no efeito devolutivo. Ok? E por último, que eu acho que tem chance de cair, o agravo do instrumento. Lembrar que o agravo do instrumento ele é interposto diretamente no tribunal e é contra decisão interlocutória. Tá? Vem comigo para o agravo do instrumento para a gente fechar bonito aqui essa parte de recursos. Agravo do instrumento, todo mundo sabe, em tese é contra decisão urgente, tutela antecipada, é o exemplo clássico. Só que tem duas hipóteses de agravo do instrumento que eu acho que pode cair amanhã. Primeira, os efeitos em que a apelação é recebida. Se o juiz recebe no duplo efeito e só poderia receber no efeito devolutivo, se agrava para o tribunal reformar e receber a apelação só no efeito devolutivo. Tá claro? Segundo, se o juiz, lá na primeira instância, inadmite, não conhece o recurso de apelação, porque fala que faltou o preparo, mas você recolheu o preparo, também agravo de instrumento. E lembrar que o relator pode atribuir efeito suspensivo, que eu chamo de normal, que é para suspender, ou efeito suspensivo ativo, que é nada mais que a antecipação da tutela recursal.
A decisão do relator monocrática que aprecia efeito suspensivo, não cabe recurso de agravo interno. Não cabe, beleza? O advogado vai ter que fazer um pedido de reconsideração ou, se for o caso, ele vai ter que impetrar o mandado de segurança. E cautelar, para a gente finalizar com chave de ouro, hein? 6 questõezinhas em sala. Cautelar. Se a cautelar for preparatória, eu tenho 30 dias depois de efetivada. A prova de maldade vai colocar assim. O que a prova vai fazer? 30 dias após concedida a liminar da cautelar preparatória, o advogado terá o prazo de entrar 30 dias com a ação principal. Realmente, o prazo para entrar com a ação principal é 30 dias, se a cautelar é preparatória. Mas o prazo não é contado da concessão da cautelar, é contado da efetivação. Efetivou a cautelar, 30 dias para entrar com a ação principal. E última dica, arresto e sequestro. Quando eu sequestro qualquer pessoa ou sequestro uma pessoa específica? Pessoa específica. Então, o arresto é para qualquer ou quaisquer bens do devedor e o sequestro é para um bem ou bens específicos, porque eu só sequestro uma pessoa específica. Pessoal, bombamos, como se diz, né? Acredito que, se não tiverem as 6, nós temos material com base na aula para a gente mexer nessas 6 questões de processo civil e vocês conseguirem a aprovação. Estamos na torcida, boa sorte, tranquilidade, gente. Até segunda etapa. Tchau, gente.